Imagine por um instante, e se eu te dissesse que algumas das relíquias mais sagradas da história foram encontradas, mas que ninguém tem certeza se são autênticas? Pense em fragmentos da Arca de Noé, na corona de espinhos de Jesus, ou em manuscritos antigos capazes de reescrever a história da Bíblia. Verdade ou fraude? Hoje embarcaremos juntos em uma jornada pelo mistério dessas descobertas, onde cada detalhe, cada exame científico e cada lenda se entrelaçam para desafiar tudo o que você já ouviu. Prepare-se para questionar o impossível e mergulhar de cabeça nesse universo onde fé e ciência se encontram. O fascínio eterno pelas relíquias bíblicas. Desde os primórdios da humanidade, objetos sagrados sempre exerceram um magnetismo inexplicável sobre nós. Relíquias ligadas a figuras centrais da fé, de profetas a messias, são vistas como tesouros inestimáveis. Elas não só representam a materialização do divino, mas também carregam consigo histórias, crenças e emoções que atravessam gerações. Imagine a cena: um objeto antigo, envolto em segredos e simbolismo, que desperta tanto a devoção dos fiéis quanto a curiosidade dos historiadores. Mas, quando uma suposta relíquia é descoberta, quais são os passos para confirmar sua autenticidade? Será que o que reluz é mesmo ouro? Ou seria apenas o resultado de uma fraude engenhosamente arquitetada? Nesta primeira parte, vamos refletir sobre esse fascínio, discutir a importância cultural e espiritual desses artefatos e lançar as bases para a nossa investigação. Casos famosos de relíquias bíblicas. Agora, vamos explorar alguns dos casos mais emblemáticos e controversos que colocam em xeque a autenticidade de relíquias tão célebres. O sudário de Turim-Este, tecido envolto em mistério, é, sem dúvida, uma das relíquias mais discutidas da história. Muitos acreditam que ele teria sido o manto que cobriu o corpo de Jesus após a crucificação. Ao longo dos anos, o sudário de Turim passou por inúmeros exames científicos que geraram debates acalorados entre os especialistas. Enquanto alguns resultados apontam para uma datação que contradiz a época de Cristo, outros defendem que imperfeições nos métodos e contaminações podem ter distorcido os achados. Será que estamos diante de um milagre que desafia o tempo ou de uma ilusão científica? A controvérsia continua a alimentar a imaginação de fiéis e céticos. A coroa de espinhos de Jesus, outro objeto carregado de simbolismo, é a suposta coroa de espinhos. Preservada na Catedral de Notre-Dame, esta relíquia ganhou ainda mais notoriedade após resistir milagrosamente ao devastador incêndio de 2019. Contudo, a história dessa coroa está envolta em dúvidas, pois há escassez de evidências que atestem sua procedência e uso real durante a paixão de Cristo. Por que uma relíquia com tamanha carga emocional e histórica não possui registros mais sólidos? Essa pergunta nos leva a refletir sobre o que realmente se esconde por trás dos vestígios do passado. Os manuscritos do Mar Morto descobertos. Em cavernas misteriosas nas proximidades do Mar Morto, esses textos antigos oferecem uma nova perspectiva sobre os ensinamentos e tradições do judaísmo e do cristianismo. Parte desses manuscritos é reconhecida como autêntica e inestimável, mas, infelizmente, o mercado também se viu inundado por falsificações e imitações. Como podemos, então, diferenciar o que é verdadeiro do que é mera fraude? Nesta sessão, exploraremos os métodos de autenticação e as histórias de descobertas que quase parecem ter saído de um roteiro de suspense. A ciência por trás dos mistérios é, na confluência entre fé e ciência, que reside um dos maiores desafios na autenticação das relíquias. A arqueologia moderna dispõe de ferramentas sofisticadas que nos permitem desvendar os segredos do passado com precisão impressionante. Entre os métodos mais utilizados está a datação por carbono 14, que, ao analisar a composição dos materiais, pode determinar com exatidão a idade de um objeto. Mas o que acontece quando os resultados científicos entram em conflito com tradições e crenças milenares? Em muitos casos, as descobertas geram mais perguntas do que respostas. A ciência, com sua busca incessante pela verdade, nos obriga a reavaliar evidências que, por muito tempo, foram aceitas sem questionamento.
Nesta parte, vamos explorar como a arqueologia e a biologia molecular têm sido aliadas na autenticação ou desmistificação desses artefatos, além de discutir os dilemas éticos e culturais envolvidos quando a fé se depara com a precisão dos dados científicos. Imagine o impacto de uma análise laboratorial que desafia séculos de tradição. Como reagiria a comunidade religiosa? Quais seriam as implicações para a história e para a identidade cultural dos povos? É nesse embate que se revela a complexidade de se lidar com um passado tão rico e controverso. O lucrativo mercado das falsificações. Por trás do fascínio por relíquias sagradas, existe um universo sombrio e lucrativo: o comércio das falsificações. Falsificadores habilidosos, muitas vezes movidos por interesses financeiros e a ganância, criam réplicas quase perfeitas de objetos sagrados. Essas imitações, vendidas a preços exorbitantes, enganam não só colecionadores e historiadores, mas também fiéis que depositam nelas sua fé e esperança. Nesta sessão, vamos desvendar as táticas utilizadas pelos falsificadores. Quais são os sinais que podem indicar que uma relíquia não passa de uma fraude bem elaborada? Discutiremos casos reais onde a busca pelo lucro transformou a fé em mercadoria e como o mercado negro se aproveita da vulnerabilidade humana. Além disso, refletiremos sobre as consequências dessas práticas, tanto para a credibilidade das instituições religiosas quanto para a preservação da história. Você já parou para pensar em quantas histórias podem ter sido perdidas ou distorcidas por causa dessas falsificações? E como a tecnologia, atualmente, vem ajudando a rastrear a origem e a autenticidade desses artefatos? Ao final deste bloco, você terá uma nova perspectiva sobre os bastidores desse comércio, que movimenta milhões, mas que, em essência, mina a confiança e a verdade dos relatos históricos. Ao chegarmos ao final dessa jornada, uma coisa fica clara: a verdade sobre as relíquias bíblicas continua envolta em mistério. Cada objeto, cada relíquia carrega consigo não só um pedaço do passado, mas também a eterna dualidade entre fé e razão. Enquanto alguns artefatos conseguem resistir ao crivo do tempo e dos exames científicos, outros são desmascarados como meras ilusões, frutos da imaginação ou da ganância humana. O que permanece inegável é o poder que esses objetos têm de despertar a nossa curiosidade e de nos conectar com narrativas ancestrais. Seja através do encanto do sudário de Turim, das dúvidas que cercam a coroa de espinhos ou dos segredos dos manuscritos do Mar Morto, essas histórias nos desafiam a repensar nossa relação com o divino e com o próprio tempo. E você, o que acredita? Será que algum desses mistérios guarda a verdade oculta sobre nossa história, ou tudo não passa de uma ilusão elaborada? Deixe seu comentário, compartilhe suas ideias e participe dessa discussão fascinante que une passado e presente de uma maneira surpreendente. Se você se emocionou com essa viagem pelo desconhecido, se sentiu o pulsar da história e a tensão entre o real e o imaginado, não esqueça de se inscrever no canal. Ative o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos mergulhos nos maiores mistérios da história. Continue explorando, continue questionando e, acima de tudo, continue se maravilhando com o mundo que nos cerca. Afinal, cada descoberta é uma nova oportunidade para redescobrirmos quem somos e de onde viemos.